Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar por 1 ano de falecimento do Joaquim de Oliveira Teixeira, filho da Dona Lídia. Nossa, passou rápido 1 ano, né? Vamos rezar também ação de graça pelo aniversário da Dona Lídia, que fez ontem. É isso? Vamos rezar pela alma de Maria Pereira de Freitas, pela alma de Joaquim de Oliveira, José Maria Teixeira, Filomena Teixeira Veiga, por todos os falecidos das famílias Teixeira, Oliveira, Azevedo e Veiga, pela paz das famílias Oliveira, Teixeira e Nascimento, e pelas almas do purgatório, pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Irineu da Costa, Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Maria Helena Vicentini Silveira, Irene Marcondes Guimarães, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Antônio Degan, Vitório Moro, Mauro Inotaro, Rafael Cipriano e por todas as almas, pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira e pela alma também da Dona Irene Enéas do Nascimento. Vamos todos ficar de pé, nós vamos cantar, vamos iniciar a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados e roguemos a Deus a sua absolvição. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar e escutar o texto do Deuteronômio, capítulo 18. Leitura do livro do
Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do teu meio, de teus irmãos, um profeta como eu. A ele ele dará resultado. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram, farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, e ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 90, um invitatório, conhecido da tradição como Salmo invitatório. Vinde, exultemos a alegria do Senhor, aclamemos a Deus, o nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Vinde, prostremo-nos por terra, em terra, adoremos o Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo, povo de Deus. Quem dera ouvisses hoje a sua voz. Não endureça o teu coração como em Meriba no deserto, como em Massa, também no deserto, onde lá, antigamente, teus pais me tentaram, disse Deus, me provocaram, mesmo tendo visto todas as minhas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje não fecheis o vosso coração. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé, vamos aclamar.
conosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos ficavam maravilhados com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade legítima e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar com Jesus: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Você veio aqui para nos destruir? Sei quem tu és, disse o homem com o espírito impuro. Eu sei que você é o Santo de Deus. Jesus repreendeu e disse para ele: cala sua boca e vá embora daqui. O homem com o espírito impuro ficou muito agitado. Gritou, soltou um grito muito forte e foi embora. Todo mundo ficou tão admirado que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isso? Um homem, Jesus, com um ensinamento, autoridade legítima e ainda até manda nos espíritos impuros. E eles obedecem. Que é isso? E logo a fama de Jesus, se esparramou, se divulgou por toda parte, em toda a Galileia. Palavra da salvação. Podemos sentar. Coragem. Domingo passado, vocês sabem, nós adentramos o Evangelho de Marcos, que acompanha a gente durante todo esse ano de 2024. Vocês sabem que a igreja, ela tem um ciclo de leituras bíblicas, né? Se você participa da missa todo domingo, você lê um evangelho inteiro e também lê praticamente a Bíblia inteira. Lê ou escuta, ao menos. Marcos, quando escreveu seu evangelho, as fontes dele são muito seguras. Como vocês sabem, já falamos isso domingo passado. Marcos nos deu a dimensão do que significou o brutal violência, brutal destino injusto, trágico de João Batista. O que aconteceu com João Batista abalou Jesus de um jeito muito profundo. E por causa disso parece que Jesus começa a ter aquela vontade de formar a igreja. É por isso que em Marcos, depois do episódio brutal do João Batista, Jesus começa a chamar os 12. Pedro, André, pobres, pescadores. Depois Tiago e João. Já não são tão pobres, também são pescadores, mas são pessoas mais bem de vida. O Zebedeu, que era o pai dos dois, era um homem que tinha renda, né? Porque o cara que tem naquele tempo 3, 4, 5 barcos e empregado para trabalhar para ele, é um cara que não é pobre, assim, né? Miserável, né? Que depende daquela... É uma pessoa que já tem uma situação boa. Mas isso Jesus, ele vai deixando entender isso na caminhada. Ele começa a ter essa vontade de constituir a igreja. Começa a chamar os 12. Porque é necessário viver em comunidade. É necessário viver em comunidade. Ter vínculo com a comunidade. Para que você tenha uma visão mais ampla. Para que você tenha uma visão mais ampla da vida. Uma visão mais ampla do mundo.
Jesus, no fundo, quer proteger os apóstolos. Eu vou esperar um pouco, porque eles estão fuçando lá no negócio lá da coisa. Pode. Jesus quer proteger os apóstolos. Jesus não quer pessoas fechadas ali, naquela vidinha, naquele negocinho ali, como aquele escravo do cotidiano, escravo das suas vontades. Tem que participar da comunidade. É um critério fundamental. Jesus quer que os 12 tenham uma visão do mundo que eles estão vivendo, que é aquele mundo lá do João Batista. Aquele mundo onde João Batista foi vítima. Porque João Batista, o homem mais santo que João Batista não tinha. Falar que ele é pecador, não era. Um homem tomou uma decisão radical de vida. Se absteve até de sexo, até de tudo isso. Ele tomou a decisão, não vou transar, não quero sexo. Viveu a vida assim. Foi viver no deserto. Não tinha luxo, não tinha comida. Viveu no deserto. Os textos falam que ele comia gafanhoto e mel. É um santo. Imagine se a sociedade faz uma coisa que fez com aquele homem que era santo. Você imagina o que a sociedade vai fazer. Fez, né, com Jesus. Mas eu imagino o que a sociedade vai fazer com o povo. Então começa Jesus a formar essa comunidade, inicialmente de 12, depois tem muitos mais, né? 72 e assim por diante, vai muito mais. É muito mais do que 12, é lógico. Jesus, ele quer nos proteger da estrutura violenta que resultou no assassinato de João Batista. Jesus retoma a interpretação da lei feita por Ezequiel, no capítulo 40 até o 42, 8 capítulos, o profeta Ezequiel reinterpreta a lei, e ele diz: na base da lei de Deus está a grandeza de Deus, está a igualdade de todos, ninguém é maior, ninguém é menor. Não é para se sentir maior que todo mundo, melhor que todo mundo. Também não é para sentir uma bosta. Também não é para se sentir o menor de todos, não. Deus ama a igualdade. Diante dos olhos de Deus, Deus ama a igualdade. Jesus vai fazendo esse tipo de reflexão, né? Difícil. Não tem privilégio para ninguém. Nem ele teve. Quem me seguir, disse Jesus no Evangelho domingo passado, eu farei de vocês pescadores de homens. Essa é a expressão que Jesus usa. Sai daquela vidinha horrorosa do dia a dia de escravo ali, você vive e participa da comunidade, conversa com outras pessoas, tem uma visão mais ampla da vida. Ampla, porque aquele tipo de coisinha ali, que você vive ali, aquilo ali vai te escravizar. Vai te escravizar. E vai ser tão ruim que você vai parar no psiquiatra. Esse é o seu destino, o psiquiatra. Então Jesus quer que os apóstolos façam esse caminho. Pedro, André, o Pedro na hora largou lá as coisas dele e foi seguir Jesus. André a mesma coisa. O Tiago e o João a mesma coisa. Imagina o Tiago e o João, dois rapazes jovens, viver debaixo de um pai conservador, Zebedeu, horrível, mandão, autoritário. O que vai ser daqueles dois se não fosse Jesus? Está lascado. Ia ser gente lascada, infeliz, amarga, gente chata, gente impossível de conviver. Por isso Jesus faz esse convite.
Então, a natureza divina da igreja, no Evangelho de Marcos e nos outros, está no fato de que a vontade de formar a igreja não vem dos homens, vem de Deus, vem do próprio Jesus. Essa é a vontade dele, a vontade de formar a igreja. Porque também Jesus quer salvar concretamente, não quer salvar só a alma, não. Quer salvar concretamente as pessoas do mundo. Como é que você vai se salvar do mundo se você não entende o mundo? Não compreende o mundo? A realidade do mundo. Você fica alienado à realidade do mundo. No seu cotidiano, nos seus afazeres, aquela coisinha. Não tem jeito. Você tem que fazer esse movimento. Eu cuido daqui, mas também estou lá na comunidade. A igreja constituída por Jesus, una, santa, católica e apostólica. Fim de papo. Não tem conversa. A igreja constituída por Jesus é una, santa, católica e apostólica. É nessa ordem. A missão da igreja é essa, é evangelizar, falar do evangelho, atualizar o evangelho. A igreja deve ser a família daqueles que têm fé, de quem tem fé. Porque tudo o que Jesus faz, todos os movimentos que Jesus faz, é para que haja um entendimento entre todas as pessoas. Ele forma o grupo dos apóstolos, mas ele não se ilude. Jesus sabe que ele está no mundo, que existem outros grupos, e é por isso que ele vai na sinagoga. Ele frequenta a sinagoga. Ele vai na sinagoga. A sinagoga, vocês sabem, a sinagoga é uma instituição muito fechada, né? Muito fechada. Não é muito afeita a mudanças, a ideias novas, né? É uma instituição muito fechada. Essa é a origem da sinagoga, né? A sinagoga ganharam muita força, sobretudo no tempo do exílio da Babilônia, que é o Iraque. A Babilônia antiga é o atual Iraque, Oriente Médio, está no Oriente Médio. O Iraque, no passado, foi uma potência mundial, que mandava, era riquíssimo, dominava, escravizava também, que o povo hebreu foi vítima do exílio, chamado exílio na Babilônia. A sinagoga tomou força maior nesse período, porque quando você tem uma realidade onde você não pode rezar, religião é pecado, religião é proibido, você não pode. Como você vai fazer para manter a sua fé? Como que os poloneses mantiveram a fé durante o regime soviético? Rezando, se juntando. O próprio Papa João Paulo II disse que ele foi seminarista naquela época. Como é que ele vai ser seminarista? Não pode ter seminário. O governo confisca tudo, porque a maior vontade dos governos, seja capitalista, seja comunista, seja socialista, é tomar os bens, confiscar os bens da igreja, o seu e assim por diante. Qualquer um. Não tem isso, não é o comunismo, é o capeta. O capitalismo é o capitalismo também. O capitalismo é o capitalismo também. Não tem diferença não, você não é dono de nada, meu filho. Você é dono de quê? Deixa ele pagar o IPTU para ver o que acontece com você. Com o rico não acontece nada, mas com você, vai à execução no mesmo ano. No fundo, a religião, ela é muito importante na nossa vida. A sinagoga,
onde Jesus vai lá em Cafarnaum, frequenta, etc., vai frequentar, a sinagoga tem uma história na cultura popular. Ela se fortaleceu na época do exílio no Iraque, grupos pequenos para rezar, meditar a lei, mas manter a fé, a identidade da fé. Por isso era tão rigoroso e tão fechado. Quem frequentava a sinagoga, era obrigado a manter a sinagoga. O rabino obrigava a manter a sinagoga. Porque também havia aquele trabalho social paralelo. Quem da sinagoga estava com dificuldade, todo mundo ajudava. E tinha essa dimensão também, que é muito importante. Mas preservar a identidade. Não permitir que uma coisa estranha, sei lá eu o que for, contamine a fé. Contamine a fé herdada do passado. Bom, isso é claro, tem um historiador, Hans Kippenberg, que tem um livro maravilhoso, que ele fala assim, ele fala sobre a religião e a formação de classes na antiga Judéia. Hoje você fala classe, você já sabe, a burguesia, o proletariado, o rico, o operário. Você tem essa visão que é uma visão agora, e é moderna. Mas lá atrás, na Judéia, não tem noção de classe. Não existe isso, essa noção. Não se chama assim, não é desse jeito. Lá a classe é puro e impuro. Então os ricos eram puros, porque praticavam ao pé da letra a lei, e os pobres eram impuros, porque não praticavam, não conseguia. Deus deu os 10 mandamentos. Os judeus conseguiram transformar os 10 mandamentos em 549. Quem consegue cumprir 549? Só um cara tem que ser rico, não tem que fazer nada na vida. Quem consegue? Então, é outro conceito que existe, né? Lá no passado. Mas na primeira leitura nós vimos o Moisés lá atrás, ele designou formação de sinagogas, grupos pequenos. Além das tribos, das 12, você tinha as sinagogas e os rabinos. Foi Moisés que estabeleceu lá atrás. Porque o povo argumentou o seguinte: esse negócio de ficar subindo morro aqui, esse Sinai toda hora e aquele fogaréu lá falando com a gente, não dá, não aguentamos mais esse negócio não. Então Moisés estabeleceu, vão formar então grupos pequenos, sinagogas, tem os rabinos, vão estabelecer os rabinos vão instruir, vão falar sobre a lei e ensinar a lei a todos. Jesus, ele, como diz o Deuteronômio e depois o Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 15, Tiago, no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, Tiago lembra esse momento da história. Lembramos que desde as gerações antigas, desde Moisés, estabeleceu em cada cidade as sinagogas, seus rabinos e pregadores, que leem na sinagoga a lei todos os sábados. Quando é sábado, vai ver se tem algum judeu batendo perna por aí. Vai numa porta de uma sinagoga lá e vê. Ele está lá na sinagoga. Sexta-feira, vai ver se tem algum muçulmano aí indo para a balada. Ele está lá, na mesquita. E lamentavelmente nós não podemos falar dos cristianismos, né?
O cristianismo é o quê? O domingo é um dia sagrado. Foi, não é mais. Um católico, no domingo, ele não tem dúvida. Se ele tiver que ir para a praia passear, ou ir no shopping no horário da missa, ele vai ao shopping. Porque sofre dessa falta de personalidade, de identidade. Mas é isso. Jesus não era assim. Sábado, Jesus vai na sinagoga, encanta todo mundo com os seus ensinamentos, diz o Evangelho de Marcos. Método e dinâmica legal, boa, não é raivosa, não é aquela catequese esdrúxula, decorativa, aquela coisa pesada, chata de galocha. Jesus ensina, e traz a essência da lei. Todos olhavam para Jesus na sinagoga, ficaram admirados, não acreditavam que ele era filho de Deus, é um profeta, eles acreditavam que Jesus era um profeta. Jesus apresenta uma explicação muito concreta a partir da vida da humanidade, a partir da vida das pessoas, sobre o valor da liberdade. O valor da liberdade. Jesus se opõe ao fechamento de tudo. Jesus se opõe aos ensinamentos fechados, radicais, particularistas. Por isso o texto de hoje é importante. Está tudo ótimo, está tudo muito bem. Vai da sinagoga, está lá uma arada reunida, porque as mulheres ficavam sei lá onde, lá no canto. Mas não podia se misturar com os homens. Uma arada lá, tudo, o rabino vai lá, ou lê lá o texto da lei, ou então pede para algum homem ler. E aí começa a conversa, começa a reflexão. E todos ficam encantados com os ensinamentos de Jesus. Mas de repente, uma coisa impossível de acontecer. De repente, um homem possuído de espírito impuro começou a gritar com Jesus. Começou a gritar com ele. E Marcos, no texto, Marcos diz assim, Marcos usa essa palavra, estava na sinagoga deles, os judeus. Ele já faz esse distanciamento, porque é lógico, escreveu 80 anos depois, ele escreveu esse texto, deles. Na sinagoga deles, dos judeus, um homem com espírito impuro. Coisa inacreditável. Inacreditável. O que é espírito impuro? É Satanás? Não. É o capeta? Não. É o demônio? Não. O que é o espírito impuro na Bíblia? O espírito impuro na Bíblia é o fanatismo exacerbado. É o fanatismo que cega. Fé cega, faca molada. É o fanatismo que cega. É a pessoa que perde a sua opinião própria. O fanatismo despersonaliza a pessoa. A pessoa deixa de ser pessoa. Ela não pensa mais por si mesma. É o fanatismo. O espírito impuro despersonaliza a pessoa. O indivíduo possuído não tem opinião própria. E não suporta crítica construtiva, nem construtiva e nem desconstrutiva. É o isolamento, o fechamento. A pessoa se torna, nos tempos de hoje, candidato a visitar psiquiatra e começar a tomar remédio. Porque ela vive naquela mundinho fechado,
completamente e vai se fechando, e vai se fechando, e vai se fechando. Não consegue conviver mais com ninguém. Não consegue conviver com o marido, não consegue conviver com o filho, não consegue conviver com mãe, não consegue conviver com ninguém. Não consegue. É o psiquiatra que vai resolver. A pessoa pensa que a religião vai ajudar. Não vai ajudar. A religião não ajuda nessas coisas. Isso é a psiquiatria que vai ajudar. Freud fala muito sobre isso, né? O Freud tem um livro, aliás, né? Não é, Jéssica? O Freud tem um livro, né? Sobre isso. Ele escreveu, acho que em 1924, se eu não me engano, ele tem um livro sobre isso. Como é que chama o livro, meu Deus do céu? Você lembra, Daniel? Você leu tantas vezes. É Freud. Ai, meu Deus, como é que chama? Esqueci o nome. Eu sei que é a análise de um espírito impuro, uma coisa assim, que ele conta um caso concreto lá, que aconteceu na Áustria, né? Mas é isso. É uma pessoa assim que está dentro da sinagoga xingando Jesus. Essa pessoa não aceita a abertura, não aceita abrir a cabeça, não aceita abrir a cabeça. O profeta Zacarias, você vê que no livro do Deuteronômio aqui, Moisés, quando estabelece a sinagoga, ele não é brincadeira. O Zacarias, que é um profeta maravilhoso, muito importante para entender a pessoa de Jesus, a personalidade de Jesus. Zacarias diz que Deus irá libertar o seu povo de tudo. Deus irá libertar seu povo de tudo, inclusive os espíritos impuros. Que trabalho, hein? Misericórdia. Difícil. Nada é difícil. Expulsar capeta é fácil, expulsar demônio é fácil, expulsar Satanás é fácil, expulsar o espírito, tudo isso é fácil. O duro é manter o capeta longe do indivíduo. O duro é manter Satanás longe do indivíduo. O duro é manter a pessoa, o espírito impuro, longe da pessoa. Esse é o difícil. E aí é a pessoa que tem que trabalhar. É a pessoa que tem que fazer. Mas Zacarias diz, Deus vai libertar nós de tudo. De tudo. Deus vai nos libertar do espírito impuro, daqueles que mentem em nome de Deus, em nome de Javé, aqueles que ficam criando grupos falsos, aqueles que mentem descaradamente a respeito de Deus. E o Zacarias diz, Deus manda abrir o peito desses mentirosos e fazer uns cortes assim com faca, para eles ficarem marcados. E todo mundo que olhar aqueles caras lá, vai falar assim, esse é o mentiroso, aproveitador, destruidor da consciência das pessoas, do desrespeito à consciência das pessoas. Esse homem levanta lá no meio e começa a gritar com Jesus. Ele faz uma acusação e uma revelação. Ele acusa Jesus de quê? Olha a acusação. O que vocês querem de nós? O que você quer de nós, Jesus Nazareno? Já começou xingando. Chamar Jesus Nazareno é dizer, você vem de um lugar que não presta, que só gente que não presta, só pobre, analfabeto. Quem você está pensando que é? Ele já está começando assim. É a mesma coisa nós. Mora na cidade de Tiradentes. Mora na Zona Leste. Mora no Capão Redondo. É nós, né? Todo mundo está com o espírito impuro. Porque você quer desqualificar, você quer desmerecer a pessoa. Você quer rebaixar a pessoa. O que você quer de nós, Jesus de Nazareno? Você veio aqui para nos destruir? Ele já chega assim. Você é qualquer um, rapaz. O cara fala para Jesus isso. Você é qualquer um, você não vale nada. Você veio da Galileia, Nazaré. Seu pai o que é? É um operário, seu pai.
Um viúvo casou com aquela moça lá, teve você você não é nada. É assim, desqualifica. E a gente faz isso também. A gente faz isso também. Onde mora fulano? Cidade de Tiradentes. Onde mora? Cidade de quê, meu? Onde mora? Nós somos assim. A gente somos assim. A gente sempre tem essa coisa maligna na nossa cabeça que impede a gente de achar que as pessoas são iguais, que as pessoas são também gente boa. Onde você mora? Eu moro na Cidade de Deus. Perto da Cidade de Deus só tem bandido. Só. Não é assim. A gente é maligno. O maligno habita a gente. Ronda o coração da gente. Toma cuidado. Então, quando chama Jesus de Nazareno, ele quer fazer isso, ele quer desqualificar Jesus. Mas, de repente, ele faz uma revelação incrível. Eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. E Jesus, então, na hora, mandou ele sumir. Saia daqui. O que você está fazendo aqui no nosso meio, seu desastre? Seu empiastro? O que você está fazendo aqui no nosso meio? Vai embora. Vai cuidar da sua vida. Porque gente assim, não dá para você conviver. É impossível conviver. Ou você se afasta desse tipo de gente, ou então quem vai no psiquiatra também é você. Você divide a família, divide a comunidade, divide tudo. Jesus nunca quer dividir, Jesus quer sempre somar. Jesus quer o entendimento. Jesus quer a compreensão. Jesus quer uma coisa boa, saudável. Né? E é isso que acontece. Todo mundo ficou impressionado porque o homem pinicou, né? Deixou todo mundo em paz. Ele falou, o restante que estava ali pensava a mesma coisa que ele. Mas ficaram, de boquinha fechada. É impressionante o texto do Evangelho de hoje. A preocupação de Jesus de salvar os apóstolos daquela crueldade do mundo, daquela violência do mundo, e salvar a cabeça também. A cabeça das pessoas, a cabeça dos apóstolos. Jesus quer salvar aquele piastro que estava ali. Ele não quer chegar a atitudes extremas. Ele quer salvar, mas não tem jeito. Então vai embora. O que vai acontecer com aquele homem, coitado? É o fim. Volta para aquela coisinha, vive ali. É o fim. É o fim. É o fim dele, né? Como tantas outras pessoas, né? Também no Evangelho, no relacionamento com Jesus, optaram pelo fim, né? Não aceitar as ideias de Jesus, não aceitar as leis de Jesus, não aceitar o amor que Ele tem por nós, que é grandioso. Não podemos trair o Espírito da lei e nem o Espírito de Deus. É uma empreitada muito difícil, muito corajosa. Todos nós, na história da nossa igreja, quem conhece bem, né? Tem gente que conhece a história da igreja, que é aquela porcaria daquele canal Story Channel lá, aquela bosta daquele canal lá, que não é uma porcaria aquilo. Ou Wikipédia, que é outra bosta também que tem na internet. É uma porcaria. Mas quem conhece bem mesmo a história, sabe que a gente sempre enfrentou momentos na sociedade de enfrentamento mesmo. A gente sempre enfrentou situações, né, de enfrentamento. Situações particulares. O Papa Bento XVI enfrentou dificuldades com a sociedade. O Papa João Paulo II. O João XXIII, então, nem se fala, né, gente? É um homem que é xingado até hoje. João XXIII é xingado até por causa do Concílio Vaticano, que provocou grandes mudanças, né, substanciais da igreja. O Papa Francisco
Vídeo Papa Francisco. Jéssica, você acredita? É uma coisa básica. Básica de catequese básica. Todos merecem a bênção de Deus ou não? Todos merecem. É básico. É Zacarias, é Moisés, é bíblico. Se eu posso benzer cachorro, cachorro merece também bênção, claro. Uma árvore da praça de frente de casa também merece bênção. Um ser humano não merece? Uma pessoa não merece? Na Segunda Guerra Mundial, os pastores evangélicos, os padres benziam tanque de guerra, benziam metralhadora. Metralhadora é para matar na guerra. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Hitler chamou os pastores luteranos para benzer o campo de concentração. E o Hitler era católico, né? Que enfrentou uma grande oposição, né, interna na Alemanha. Ele chamou os pastores luteranos para benzer os campos de concentração. Agora é interessante, você pode benzer campo de concentração, você pode benzer tanque de guerra, você pode benzer armas, você pode benzer cachorro, você pode benzer... E o ser humano merece bênção. Que história é essa? O ser humano merece bênção, sim. Todo ser humano merece bênção. A bênção sempre é individual. Sempre. A bênção sempre é individual. E todo indivíduo merece bênção. Deus disse no livro do Gênesis, depois de ter feito toda aquela tranqueirada toda, aquela trabalheira toda. Ele olhou tudo aquilo, e o que ele falou, Jéssica? Que coisa boa que eu fiz. Ele falou isso. Que coisa boa que eu fiz. Então, você vê a dificuldade? Você enfrentar espírito impuro dentro da igreja, gente fanática, gente intransigente, gente que não dialoga, gente que não quer entender nada, gente que não quer compreender nada, gente que quiser fechar aquele mundinho ali. Na história da igreja sempre a gente enfrenta dificuldades. Essa é a verdade, isso não é novidade para ninguém. Então, Jesus causa admiração, Jesus causa desconforto. Parece o Papa Francisco, né? Causa admiração e desconforto em todo lugar, em todo mundo. Porque Jesus não aceita o papel de querer ser uma coisa falsa, uma coisa contra Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar de pé. Vamos ver só para ter certeza aqui mesmo, né? Só para ter certeza aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam às obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz renascer pela água e pelo Espírito Santo, pelos sacramentos do batismo, da confissão e da Eucaristia, Ele que nos perdoa e absolve todo domingo a gente dos nossos pecados, nos guarde sempre com a sua graça para a vida eterna. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu
sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Para que nós, membros da nossa paróquia, da nossa igreja, da nossa comunidade, nos preocupemos sempre com as coisas de Deus e com o modo de agradar a Deus de todas as maneiras. Rezemos ao Senhor. Vamos iniciar a nossa liturgia eucarística. Da casa abandone que agora te apresentamos, que vai ser para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, agradecidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Sacrifício para a glória do seu nome. Apresentamos, Senhor, no teu altar os dons do teu povo santo. Aceitai com bondade e fazei deles o sacramento da nossa redenção, que é a Eucaristia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, damos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, ainda assim, Deus se dignou vir ao mundo e nasceu da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, Ele nos livrou da morte eterna. Com a sua ressurreição, nos deu uma alma imortal. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, quando celebramos o primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo diocesano, Dom da Diocese, Dom Agacir, e com todas as pessoas que na Igreja e fora da Igreja estão de verdade a serviço e querem o bem do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma do seu Joaquim de Oliveira Teixeira. Faz um ano já. O Joaquim de Oliveira Teixeira e de todas as pessoas que partiram dessa vida. Nós te pedimos, Senhor, que sempre os mantenha perto de vós, na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Dona Lídia, vem aqui. Vem aqui. A senhora que está acostumada a rezar, o povo para rezar. Faz um ano já que o Joaquim, nossa, passa rápido, né? Engraçado, tem gente que passa rápido, tem gente que demora, né? Faz amanhã um ano. Amanhã, né? Aniversário Fiz ontem. Misericórdia. Quantos anos? 200? Quase, 90. 90 anos? Ih, nossa, não parece. Não, parece, a cabeça já não está lá aquelas coisas. Né? Ah, mas aqui, minha mãe está com 86 e está lá firme e forte. Minha cabeça não. Vamos rezar a oração de... Rezemos com amor e... Vamos fazer esse daqui que é melhor, eu acho. Rezemos com amor e... Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Fez cair em tentação. Peraí, não vai embora. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todo tipo de perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Oi? Não, pode fica aí. Levanta a senhora esse daqui, sem vai derrubar. É só erguer. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis em mim, mais dizemos. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Põe aqui. Cadê o para ela fazer a acepção? Faça brilhar, Senhor, o seu rosto para nós e nos salve. Seja sempre para nós uma luz na nossa vida, em família e também na nossa comunidade. Permita, Senhor, que nos aproximemos mais da igreja, da paróquia, que nos aproximemos mais daquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós te suplicamos, Senhor, que por esse auxílio de salvação eterna, cresça sempre em nós, na nossa paróquia e no mundo, a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então receber a bênção. Eu lembro. A dona Falema, ela eu lembro. Ele eu não lembro, ele estava lá no dia do... Bisneto.
Mas ele estava lá? Não estava. Eu sabia que tinha uma cara estranha no meio aí. Ela também, ela estava. Ela estava na casa. Hã? Na missa eles estavam. Não, falando lá no... Você não foi? Devia ter ido. Você também não foi? Ele é de quem? Ele é seu filho? É a sua cara, sabia? Você sabia? Quê? Imagine a cara dela, olha aí a cara dele. Ah. Mas por enquanto você tá com a cara da sua mãe. Mas vai ser, né, cara? Vai ficar com a cara, vai ficar com a cara do pai. Ele é o quê? É seu bisneto. Jesus. Com 19 anos já. Minha tia Zira, não, tia Alzira, irmã do meu pai, mora aqui em Arthur Alvim, vai fazer 100 anos, dia 22. 22 de fevereiro, ela nasceu no mesmo, o dia mais bonito do ano, na verdade. Dia 22 de fevereiro é o dia mais bonito do ano. Ela vai fazer 100 anos, você acredita? E tá boa, ela vinha. Tá firme. Muito tempo. Tá doido. 100 anos, só falta quanto para 100? 87. Hoje em dia, essas coisas é normal, porque na nossa paróquia, aquela senhora que fez 110 anos, tá firme. Tá, que mora aqui em cima. Cabeça boa. 110 anos, você acredita? Ah, facilmente. Hã? Só falta Agora, 20. ter 90 anos não é fácil. Tem que ter uma paciência que Jó nem teve. E como? Porque, olha, tem que aguentar certas coisas, não é verdade? Não é verdade? Não põe ar-condicionado na quarto da gente, né? Das coisas, a gente tem que ficar. Porque a gente sente as coisas, né? E como? É verdade? Tem que ter aquela coisinha preparada, especialmente pra gente, né? É duro, né? Mas não é só isso também, né? É outras Tem coisas. coisas boas também. Lógico, tem coisa boa. Você não enche o saco da sua... Essa bisa é bonzinho. Nem você, viu? Não é pra ficar enchendo o saco dela, não. Ele é bonzinho. É para ajudar, é para beijar, é para apoiar, é para fazer essas coisas. Você escutou? Ele é Né? bonzinho. Vamos então encerrar. Cadê a campainha para ele tocar o sino? Pega lá, Marisa. É que eles têm tão acostumado eles a tocar que eles esquecem que você pode tocar uma campainha na missa. Eles esquecem. Assim, nós somos muito centralizados na igreja, né? A gente não descentraliza as coisas. Vem aqui. Vem aqui, dona Lídia, com ele. Vem aqui, dona Lídia, junto. Vem aqui também junto, dona Lídia. Vem a senhora também. Venha junto. Ah, é pesado, hein? Você não aguenta isso aí, não. É pesado. Vem aqui no meio, aqui, dona. Vocês não vão aguentar. É muito pesado, olha lá, tá vendo? Parece fácil, mas não é. Vem aqui você também. A senhora ajuda ele a segurar aqui também, senão ele não vai aguentar. Ele vai largar na primeira. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem, toca aí 3 vezes, vai bem forte. Mais forte.